papo escatológico. Estamos encontrando umas dificuldades aqui para conectar. Vai dar tudo certo. Silas. Oh, meu Deus. Foi agora? Tá conseguindo me ver, Varão? Ainda não. Pera aí, deixa eu ver. Pro pessoal aqui, a gente tá conseguindo. O pessoal tá vendo. Kelly, você tá conseguindo me ver, Kelly? Eu tô conseguindo ver o senhor. Deixa eu ver aqui alguma configuração. Nós dois? Tá, só um minutinho. Tá conseguindo? Não conseguiu ainda? Ainda não, não. Eu só estou me vendo na live, mas não estou vendo o irmão. É agora. Bom, Vê aí. o pessoal que tá conosco aí na live aí tá conseguindo ver a gente. Mas seria bom a gente se ver mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer algo aqui. Vamos ver se o irmão vai conseguir me ver. Consegui ver algo diferente aí? Ainda não. Ainda não. Eu virei a câmera. Vamos lá. Agora. Ainda não, Varão? Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver. Eita, Jesus. Vamos lá. Fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Convidar o irmão novamente. Do meu? Vai dar certo agora, em nome de Jesus. Ó, quando eu entro na live, eu fico. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu consigo me ver, mas eu não consigo ver o irmão. Não conseguiu, não? O Não. senhor consegue fazer. O senhor, Na ó, live, o pessoal está conseguindo ver o senhor. Pergunta se dá pra ele colocar em outro celular. Não consegue colocar em outro celular, entrar pelo. pera aqui, só um minuto. Ver se alguma configuração aqui. Desacessou novamente. Pessoal, ora aí que vai dar tudo certo, em nome de Jesus Cristo. Já deu, já. Deus tem propósito, esse mistério. Mais uma vez aí, mandei o convite.
Entrou novamente, pai. Ó, perfeito? Rodrigo, eu só consigo me ver, a sua tela fica... Mas está o pessoal tá conseguindo, ver a gente. O senhor consegue? perfeito. Sem problema, a gente consegue dar Depois, assim, continuidade assim. se der para o senhor colocar o celular aí do lado aí, dá para acompanhar o outro celular do lado. Você consegue com o meu? Só um minuto. Perfeito, pode ser. O som está normal, mas deve ser algo na configuração, isso mesmo. Entrou novamente, pai. Tá com um pouco de atraso, mas agora vai. Rodrigo, eu só consigo me ver, a sua tela fica... Mas tem que clicar no outro. O pessoal tá conseguindo ver a gente. O senhor consegue? Perfeito. Sem problema, a gente consegue dar continuidade assim. Se der para o senhor colocar o celular aí do lado aí, dá para acompanhar. Rodrigo. O outro celular do lado. Pode falar. Não sei. Perfeito. Ó, eu consigo falar da minha esposa aqui, mas só tá com um pouquinho de... Tá com um pouquinho de atraso aqui, eu vou dar uma... O som está normal, mas deve ser algo Eu vou dar uma... configuração, isso mesmo. Vou dar uma arrumada aqui, só um minutinho. Tá, pega aqui, senhor. Tenta ver agora. Rodrigo? Pode dizer. Não, vamos seguir por aqui mesmo, Rodrigo. Amém, Vara. Perfeito? Amém. Vamos assim. Uma hora vai dar certo. Pode iniciar, meu querido. Então vamos falar aí as suas considerações iniciais. Bora falar sobre Perfeito. o tema escatologia, que Sim. eu particularmente é uma matéria que eu mais aprecio, mais me chama a atenção, e eu creio que é uma matéria que causa curiosidade, né? E causa perguntas que precisam de respostas. E eu creio que a gente tem muita resposta hoje através da sua vida aí. Eu tenho algumas coisas que eu preciso aprender também. Tenho estudado aí ao longo do tempo. Já tem uns 3 anos que eu me aprofundei nisso, porém não aprendi tudo, né? O pregador é o estudante que nunca vai se formar. Sempre tem algo para aprender. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, tem muito para cavar e não vai ser o tanto da nossa força, nós vai conseguir alcançar toda a sabedoria que tem, todo o entendimento. Mas pode falar aí, Varão. Perfeito. Não, perfeito. Dá suas considerações aí, se apresenta para o povo aí. Claro. Nome de... Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, por ele ter reservado esse momento ímpar, né, a gente estarmos compartilhando esse tema que é tão importante, né, dentro da vida cristã, né. Ele é menos debatido, ele é menos ensinado do que deveria ser, né, dentro da igreja, né, por ser um tema complexo, um tema um pouco difícil de estudar, são várias visões, né? São várias interpretações que a gente vê dentro da escatologia, mas ele se torna um estudo fundamental dentro da vida cristã, né? Oxalá que todas as igrejas, né, tivessem pelo menos um dia da semana algum estudo mais sistemático sobre o tema, né? E iniciando a minha fala, Rodrigo, eu tive essa curiosidade desde a minha juventude, né? Desde a minha adolescência, né? Foi um tema que sempre me despertou curiosidade, né? Eu sempre costumo dizer que a minha primeira professora de escatologia foi minha mãe, né? E ela, na época, quando criança, de repente, para deixar a gente mais próximo de Deus ali, a gente não desviar do caminho, aí ela colocava aqueles discos antigos da Última Trombeta, ela colocava eu lembro também um CD da Grande Tribulação, que eu tinha um medo terrível.
Então eu comecei a despertar em mim, né? Esse tema eu comecei a estudar, né? É um tema, como eu falei para você, de fundamental importância. E tem alguns anos que a gente vem estudando esse tema, né? Como eu falei para vocês, são várias interpretações, mas é importante, né? E eu deixo aqui aquilo que que Pedro disse, né? Por que é tão importante esse tema? É para estarmos preparados, né? Para confrontar a nossa fé, né? Com certeza. E vai ser uma benção, Rodrigo. A gente separou alguns temas importantes aí, né? Como arrebatamento, grande tribulação, né? Os 144 mil eleitos, né? E outros demais temas aí. Vai ser bem importante aí. Pode iniciar. Então, partindo do primeiro ponto aí, é o tema mais debatido dentro da escatologia, que é o rapto da igreja, o arrebatamento, que é o que Perfeito. gera debate. Quais são os seus pontos, suas visões, porque, como o senhor já disse aí, muitas linhas de interpretações, né? Muitas escolas sobre qual é o tempo do arrebatamento. Fala aí, irmão. Deixa eu usar aí, acerca do arrebatamento aí. Bom, sua visão. Rodrigo, eu vou iniciar a minha fala aqui, mais assim, com profundidade no tema. Arrebatamento, né? É uma palavra que hoje eu estava comentando com a minha esposa, né? Que há algum tempo eu aprendi que é uma palavra rapax legômetro, né? Que significa que ela aparece uma vez só na Bíblia, né? Que é justamente 1 Tessalonicenses 4,13, né? Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses 4,13, capítulo 13, né? Vamos lá. É isso aí. 13 ao 17, né? Vamos lá. Antes de eu iniciar aqui, mandar um beijo para minha mãe, acho que ela tá assistindo para o meu irmão, para alguns amigos aí que eu convidei, o pastor Jorge aí, com a irmã Miriam, né? O povo abençoado aí do Freire, né? Que eu tenho um carinho muito grande. Vamos lá, Rodrigo, vamos ler? Tem que fazer uma Eu tenho que ir lá, eu tô devendo, já tem um tempo que eu vou lá. A última vez que eu fui lá, acho que o Pedro era pequenininho, acho que meu filho tinha meses quando eu fui lá. Vamos lá, meu querido? Pode ler aí, ó. Vamos lá. Não quero pôr em mãos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu entendo, Rodrigo, que dentro desses textos, né, que a gente acabou de ler, Paulo, né, naquela época, ele estava se defrontando com uma aparente tristeza dentro da igreja, né? E alguns irmãos estavam morrendo, né? E eles estavam com essa dúvida, né? Que Jesus vai voltar, né? E aqueles que morrerem, né? E ali Paulo, né? Usado pelo Espírito Santo, ele tem essa revelação do arrebatamento, né? Que aqueles que morreram, né, primeiro em Cristo, né, eles ressuscitarão primeiro, né, e nós não precederemos, né, aqueles que dormem, né, e eu acredito que esse arrebatamento da igreja
ele é pré-tribulacional, né? Ele irá acontecer antes da grande tribulação, né? A gente vai decorrer esse tema, né? E não existe base bíblica, né, para a gente acreditar que esse arrebatamento ele é pós-tribulacional, né? E eu também posso acrescentar esse arrebatamento a Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, 51, né? Que é um arrebatamento onde vai ter alguns outros acontecimentos ali, né? Que a gente vai decorrer agora. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Palavra arrebatamento. Isso, 1 Coríntios e transformação. Versículo correto, capítulo 15, versículo 51. Né? Aqui Paulo, né? Ele diz, né? Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, né? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada fora a morte na vitória. Né? Então, Rodrigo, eu acredito que vai ser um acontecimento que vai ser aqui, né, a palavra no momento, né, no abrir e fechar de olhos, né, 7 milésimos de um segundo aí, onde vai ter o arrebatamento da igreja, né, primeiramente vai ser a ressurreição dos mortos incorruptíveis e a igreja sendo arrebatada, né, e tem alguns outros detalhes aí que eu quero que você comece a sua fala e a gente vai decorrer esse assunto aí. Os detalhes é que o irmão explicou e está no texto, né? Eu costumo dizer que é ruim quando a gente vê alguns irmãos explicando sobre escatologia e dando a sua própria opinião. Mas a Bíblia é a revelação, né? E quando a gente é um pregador, um professor, um mestre que explica na Bíblia, é só mostrar o texto. E aí é o professor que a gente deve acreditar, é um mestre de Deus. E segundo a gente gosta de falar sobre a cronologia, né? A cronologia, para se entender isso. A gente sabe que são 7 anos, né, de grande tribulação, dentro do que o irmão falou, e a gente tem a mesma visão, que é a visão pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus volta antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, e esse arrebatamento, ele acontece antes desses 7 anos, né? Quando aconteceu o arrebatamento, se inicia esses 7 anos. Interessante dizer que no versículo que a gente leu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ele mostra primeiro, né, a ressurreição e depois o arrebatamento. Está nas próprias palavras de Paulo, né? Só que é o mesmo momento. É o mesmo momento. Primeiro os mortos ressuscitarão. Paulo fala, primeiro os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles. Então, esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, e o texto de Tessalonicenses 4, 17, estão casados, né? Estão unidos. Então, ocorrerá... Há uma sincronia, né? Há uma sincronia nos textos. É o mesmo assunto. Rodrigo, outra questão que a gente pode levantar sobre o arrebatamento, eu estava até comentando com a minha mãe esses tempos aí, que ele é iminente, né? Ele não precisa de sinais para acontecer. Tá? Há um bom pessoal, né, no meio pentecostal, né? Até alguns dispensacionalistas que acreditam que a igreja ela precisa de sinais, mas é justamente ao contrário, né? Ele é iminente, ele é secreto, né? E a gente vai discorrer mais esse tema aí. Bom, tem alguns textos aí, se eu não quiser apresentar. Bom? Amém. Sobre o arrebatamento, o irmão está falando. Sim. Sobre a doutrina da iminência, né?
da iminência, assim. Exatamente. O irmão pode discorrer melhor, o irmão levantou a pauta. Eu vou iniciar com essa doutrina da iminência com... Vamos lá. Fala, Mateus 24. sim. Mateus 24. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, os dois, o Lucas está falando aí, os dois somos pré-tribulacionistas. Mas qualquer dia nós marcamos um debate. Se vocês acharem aí um imposto, a gente marca um debate aqui para a gente aprender em nome de Jesus. Ou converter um pós-tribulacionista. Boa. Seria boa, Rodrigo. Eu estava comentando com a minha esposa isso. A gente tem mais ou menos a mesma base doutrinária aí, né? Sim. Assembleano raiz. Vamos lá, Rodrigo. Mateus 24, versículo 36. 36. Isso, 24, 36. Já achei aqui, vai lá. Perfeito. Vamos lá. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí, capítulo 37. Aqui é uma tipologia do arrebatamento, né? A gente vai discorrer esse Mateus 24, né? Mas eu já pulei uma parte aqui, eu iria falar primeiro sobre o sermão profético, mas depois a gente volta, não tem problema. Sim. Então vamos lá. Capítulo posterior, 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não os perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá? Então, Rodrigo, eu entendo desse texto, Rodrigo, que Jesus, aqui, né, as palavras do próprio Jesus, ele usa de uma tipologia da geração antediluviana, né? Que ele fala que Noé, ele construiu a arca por dezenas e dezenas de anos, né? E ele pregou, né, sobre o arrependimento, né, sobre a salvação, mas as pessoas, aquela geração antediluviana, eles não aceitaram a pregação de Noé. Não? E aí, o que ele fala aqui no versículo posterior? Que nos dias anteriores comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, né? Aqui eu entendo, Rodrigo, como ser uma tipologia do pecado, né? Sim. Hoje o mundo é um mundo que ele vive nas asas do pecado, né? Hoje a gente vive num mundo que beira a imoralidade, a libertinagem, né? Eu estava comentando com a minha esposa que hoje o certo é o errado e o errado é o certo, né? E ali, o que acontece, Rodrigo? Exatamente, inversão de valores. Aquela geração, embora Noé tenha pregado por muitos e muitos anos, eles não acreditavam na palavra de Noé. Aí, olha que falam aqui, ó, capítulo 39. 38 aqui no final da parte B. Até o dia que Noé entrou na arca e não os perceberam, tá? Então, Rodrigo, se a gente analisar aqui pela uma questão histórica, eu não vou nem entrar aqui na questão da Panigeia, né, daquele mundo antigo, antediluviano, porque eu acredito que naquela época ainda tinha alguns animais, aqueles animais pré-históricos, né? De repente eles um pouco menores. Você imagina aquela infinidade de barulho de todos os animais entrando dentro da arca e ninguém vendo. E Noé entrou junto com a sua família e ninguém viu. E ele vai ser assim o arrebatamento. Nossa. Ele vai ser um piscar de olhos, tá? O mundo ele não vai perceber, ele não vai perceber, né? A questão da salvação. Claro que aqui as pessoas vão sentir falta uma das outras, né? Claro. Mas em relação à salvação, aqui que ele está falando, Jesus, ela vai ser num piscar de olhos e as pessoas não vão perceber. Por isso que vai ser um arrebatamento
iminente, né? Sem prévio aviso, né? Então, eu entendo isso, né? Que é um arrebatamento iminente. E eu vou deixar aqui um versículo também. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Hebreus 9, 28. Vamos lá? Boa. Vamos lá. Aqui é mais uma prova, né? Que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Ó, Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 9, 28. 28. Lembrando aí, meus irmãos, se alguém tem alguma pergunta aí, vai deixando aí que a gente vai selecionar algumas aí para responder, em nome de Jesus. Pergunta difícil aí que o escatólogo Silas Lima vai responder para a gente, em nome de Jesus. Amém? 9, Amém. 28? Vamos lá. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados, algumas traduções é para tirar os pecados, né? De muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Eu vou estar repetindo, Rodrigo. Sim. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, Rodrigo, eu vejo duas observações dentro desse texto. A primeira observação é a palavra traduzida no grego, no original, que é aparecerá. Essa palavra, Rodrigo, ela tem um verbo, ela traduzida para o grego, ela é eufaniste. E ela tem um verbo que é roftosetai, né? Que significa ser visto, né? Ser visto. Então, ele será visto aos que esperam para a salvação. Agora, a minha segunda observação é quem está esperando a salvação. Aí, nós, né, o Rodrigo, como dispensacionalista, a gente fazemos a distinção entre Israel e igreja. Então, são três povos que a gente entende que tem no mundo, né? O primeiro povo é os judeus. O segundo povo é os gentios, né? E o terceiro é a igreja. Então, vamos para o primeiro. Os judeus, eles estão esperando a volta de Jesus? Do Messias, né? Do Messias? Não. Porque eles não acreditaram há 2000 anos atrás. Claro que aqui eu não vou entrar na questão dos judeus ortodoxos, dos judeus messiânicos, porém, a grande parte dos judeus, eles não estão esperando a vinda do Messias, né? Do Messias verdadeiro, né? Eles vão acreditar no Messias falso, né? Que vai ser um tema que a gente vai debater mais para frente, né? O mundo, Rodrigo, o pecador, o ímpio, ele não está esperando a volta de Cristo. Se você parar uma pessoa na rua, no seu trabalho, na faculdade, no mercado, um ímpio, perguntar, meu amigo, você está esperando a volta de Jesus? A pessoa vai falar não. Então, sobra o quê? A igreja. A igreja que está esperando a volta de Cristo, e é ela que vai ver, né? Ele aparecerá, segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Isso é mais um ponto que a igreja, ela não passa pela grande tribulação. Agora, eu vou deixar você discorrer um pouquinho o tema, Rodrigo. Do arrebatamento e da eminência. Isso, do arrebatamento, da eminência. É o seguinte, dentro do nosso contexto evangélico, dentro da igreja pentecostal, a gente veio escutando nas igrejas por meio de pregações. Eu escutei escatologia a primeira vez com o reverendo Napoleão Falcão, né, no Gideões, e a gente vem criando curiosidade, né? Sempre quando saía alguma pregação, a gente ia escutando, a gente veio aprendendo que era necessário os sinais do princípio de dores, e então, em algum momento ali do princípio de dores, ia acontecer o arrebatamento. Aí dentro disso que o irmão está explicando aí, que não necessita de sinais para o arrebatamento acontecer, porque é eminente, pode ser a qualquer momento, não pode ter um
uma data específica para acontecer, achar esse tempo causa uma grande confusão na nossa mente, né? Sim. Porém, várias linhas de interpretação. Eu estava estudando uma aula aí e o professor falou, né, que tem pessoas que acham que Mateus 24, do 3 até o 8, a igreja não vai passar. Tem pessoas que acham que do 3 até o 14 faz parte, não faz parte a igreja já não passa por ali. Então é muitas linhas de interpretação. Mas, irmão, o que o irmão tem dentro desse princípio aí, dentro de Mateus 24, vamos lá? 21, Marcos 13. Isso, já deixa aberto lá. Tá bom. Já deixa aberto em Mateus 24. A gente vamos ver, irmão, por que eu acredito que a igreja, que não exista sinais para a volta de Jesus, tá bom? Vamos ver aqui através de Mateus 24, tá bom? O tema aqui de Mateus 24 é o sermão profético e o princípio das dores, perfeito? Depois eu vou falar a minha posição do que eu particularmente entendo. Você quer começar? Pode começar. Não, pode querido. falar. Pode começar. É porque eu tô falando bastante por cima realmente para entrar nesse assunto aí, mas fala a sua posição aí, eu já falo a minha. Pode falar. Perfeito. Pode ser. Ô, Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Ó. Mateus 24. Mateus 24. Isso, Mateus 24, né? A partir do capítulo 1, né? Isso. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ô Rodrigo, só uma observação desse versículo, é que os discípulos eles fazem duas perguntas. Eles fazem a pergunta relacionada ao templo, que era o templo de Jerusalém, tá? E a segunda é sobre o fim dos tempos, correto, o Rodrigo? Isso mesmo. Correto? Então vamos lá. Capítulo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? Então, aqui na parte 1, a gente vê que os discípulos eles fazem uma pergunta relacionada ao templo de Jerusalém, na época que eles viviam. E a segunda pergunta, aqui no capítulo 3, eles perguntam, né? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tá? Aí Jesus ele vai responder a partir do capítulo 4. Vamos lá? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Rodrigo, só um detalhe aqui, que assim, ó, quando os discípulos eles perguntam sobre a estrutura do templo, Jesus ele já dá a primeira profecia, que ele fala o quê? Na verdade, vos diz, tudo isso que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia, ela se cumpriu no ano 70, correto? Correto? No ano 70, Israel, ou melhor, Jerusalém foi exterminada, tá? Pelo general Tito Vespasiano, tá? Que iniciou a diáspora, correto? Isso mesmo. Então, perfeito. A primeira pergunta dos discípulos foi respondida. Então, ficou para ele responder a segunda pergunta, em relação ao fim do mundo e a sua vinda. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Aí, eu quero fazer um paralelo nisso aqui, o Rodrigo, nesses textos posteriores. Por que eu acredito que daqui, a partir do capítulo 4 até o capítulo 35, aqui se refere a um período escatológico, tá? É um período ali onde entra na 70ª semana de Daniel, tá? Que é a grande tribulação, né? Tríplice megalo, né?
Então, vamos lá. Eu quero fazer um paralelo, Rodrigo. A partir aqui do capítulo 5, você abre a sua Bíblia agora comigo? Sim. Lá em Apocalipse, capítulo 6. 6. Boa. Capítulo 6. Vamos lá? Bora. É na abertura dos selos. Tem muita pergunta, hein, Varão? Eu nem tô vendo aqui, mas a gente vai conseguir. Se eu vai entrar no Apocalipse 6 aí, tem muita pergunta. Eu falo minha mesmo, Perfeito. sabe? Mas os irmãos Nada. vão Ok, preparar as perguntas aí. Perfeito. Vamos lá, meu querido. Abriu Apocalipse 6. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer vamos fazer um paralelo a Mateus 24, capítulo 5, a Apocalipse, capítulo 6, né? A gente vai usar aquela regra da hermenêutica, né? Vamos lá. Vamos lá. Posso iniciar aqui, meu querido? Dá aula aí, Varão. Vamos lá. Mateus 24, capítulo 5. Vamos lá. Aqui é o próprio Jesus falando. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Esse aqui é um período tribulacional. Vamos para Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e ao que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui eu creio que nós dois temos a mesma posição escatológica, que aqui é o anticristo, né, o iníquo, né, que é um líder político, tá? Então aqui, ó, ele está em harmonia com o capítulo 5, tá vendo? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá? A palavra anticristo, ela não se refere só o opositor a Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de Cristo, perfeito? Entendi. Perfeito. Aqui já está em harmonia com a grande tribulação na abertura dos selos. Agora vamos para o capítulo 6. Sim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Versículo e olhais 6. e não... Exatamente, capítulo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Capítulo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e aos que estavam sentados sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, você vê que há uma congruência aqui em guerras com o cavalo vermelho, que vai ser a abertura de guerras e guerras, né? Mais pra frente a gente vai explicar, né, quais são essas guerras, né? Agora vamos ver aqui o capítulo... O versículo, né, Varão? 7, exatamente, versículo 7, perdão. E portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. A fome, cavalo preto aqui, ó, vamos lá? Varão. Pode falar. Só um minuto. Só para o povo se situar aí, a gente estamos fazendo um paralelo, uma comparação. O Mateus 24, aí o irmão já falou sobre o anticristo, que é o versículo de número 5, fazendo um paralelo com Apocalipse 6. E exatamente. O primeiro cavaleiro, ele fez a conexão do versículo 5 de Mateus 24. Exatamente. Aí o versículo 6, ele está fazendo a conexão com o segundo cavaleiro, que é o que tira a paz da terra, é isso? Exatamente, aí agora... que é o cavaleiro vermelho. Isso, agora o terceiro selo, a gente vai para o próximo versículo de Mateus 24. Isso, ele está ainda aqui, ó. Ele está no mesmo versículo 7 aqui, ó. Sim. Vamos lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí aqui, ó, e haverá fomes. Fomes. Vamos lá? A Sim. fome aqui, ela está entrelaçado ao capítulo 6 e ao versículo 5, que fala, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olheis e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio de 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite nem o vinho. Perfeito? Aqui se refere à fome, né? Esse cavalo aqui, preto, de Apocalipse 6, né? Aqui denota uma época na onde
vai haver um racionamento de comida no mundo, né? Muitos países, muitas pessoas vão morrer de fome, né? Depois a gente vai entrar nesse capítulo mais para frente, mas ele está em conexão com Mateus 24, capítulo 7. Agora vamos ver aqui, ó, no final aqui do capítulo 7, fomes, pestes e terremotos. O cavaleiro do capítulo aqui do cavalo amarelo, vamos ver o que ele fala aqui. O quarto selo, né? Isso, o quarto selo. Vamos lá. E olhei, capítulo 6, versículo 8 de Apocalipse. E olhei e eis um cavalo amarelo, e ao que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Aqui no final aqui do capítulo 7, fala fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, eu vejo uma conexão do capítulo 7 ao cavaleiro, ao cavalo amarelo, tá? Então, assim, Rodrigo, eu entendo que esse período aqui que Jesus está falando, ele está tratando, se refere à grande tribulação. E eu vou finalizar aqui a minha fala. Vamos lá. E por que eu acredito que está em conexão com a grande tribulação? Pelo contexto que ele fala. Vamos lá? Sim. Deixa eu pegar aqui, ó. Mas Mateus 24, capítulo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos-ão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Aqui é uma tipologia também do anticristo, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor na grande tribulação. Não é um amor para os dias de hoje, tá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e todas as gentes, então virá o fim. Aqui, esse versículo, o Mateus, perdão, o Rodrigo, entendo que aqui esse evangelho do reino ser pregado em todo mundo, aqui se refere a esse lapso temporal até o milênio, né? Então, na dispensação do milênio, claro que o evangelho ele vai ser difundido a todas as nações, né? Vai haver uma prosperidade do evangelho, né? Cristo ele vai reinar dentro de Jerusalém no trono de Davi. Então, aqui se refere a isso, tá? Mas aí, Rodrigo, a minha última fala aqui é o X da questão, porque aqui, ó, a partir do capítulo 15, que ele fala assim, Jesus, ó, quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, ao que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e aos que tiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E a quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Então, eu entendo, Rodrigo, que esse contexto aqui, ele é para os judeus. Jesus, ele tá fazendo um prenúncio sobre esses acontecimentos escatológicos dentro da grande tribulação. Como a gente entende que Israel, ele é um povo que ele vai passar por esse período da grande tribulação, esses acontecimentos, eles não são para a igreja, eles são sinais para a nação de Israel. Porque aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, e aos que estiverem na Judéia, então, vamos supor que uma pessoa mora em Nova York, como que vai ser essa pessoa? Aqui é uma analogia ao povo judeu. E a quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Aqui ele está falando sobre uma das atividades judaicas
antigas, né, que o povo judeu ele comercializava as suas coisas, os seus comércios, né, sempre pela parte de cima da casa, né, isso eu fiz um estudo sobre o povo judeu, também é um acontecimento judaico, tá? E aqui, ó, para finalizar, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, que é o Shabat, né? Qual o povo, Rodrigo, que guarda o sábado? É quem? Fora os adventistas, é os judeus. Exatamente. Eles guardam erroneamente, né? Exatamente, é os judeus, né? Então, assim, ô Rodrigo, finalizando a minha fala aqui, eu acredito que Mateus 24, do capítulo 1 até o capítulo 35, ele tem profecias que se cumpriram no ano 70, que se refere à destruição do templo, que isso já aconteceu, e esses outros acontecimentos a priori, eles são escatológicos. Eles vão acontecer na 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. Finalizando aqui, ô Rodrigo, ó, capítulo 27, Mateus 24, capítulo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui se refere à segunda vinda de Cristo, tá? Não está falando do arrebatamento. Aqui é uma tipologia da segunda vinda de Cristo, que ele vem com a igreja, com os santos, para pisar no Monte das Oliveiras, tá bom? Se a gente analisar aqui capítulo 29 até o 35, são acontecimentos escatológicos também no período. E aqui, ó, aqui no capítulo 31, Rodrigo, ele fala assim, ó, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos a uma extremidade dos céus, tá? Então aqui também, esses escolhidos não é a igreja, é o povo judeu, né? A gente entende que quando Jesus quando ele vem na segunda vinda, ele pisa no Monte das Oliveiras, e ali os anjos eles vão ajuntar, ali vai ser um ajuntamento, né? E ali não é arrebatamento, é um ajuntamento dos judeus, né? Eles serão reunidos dentro de Jerusalém para iniciar o milênio de Cristo, tá? Sim. Então, eu deixo para você aqui as outras considerações, Rodrigo. Desculpa que eu me alonguei aí, tá bom, meu querido? Não, mas tem que dar a explicação completa. Então, essa visão aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse, dentro desse período que a igreja pentecostal acredita ser o período de princípio de dores, e no caso, dentro da visão que o irmão apresentou, está dentro da grande tribulação, dentro do período dos 7 anos, né? Só que a gente interpreta, e muitas das vezes a gente acha que é uma cronologia, né? A gente lê Mateus 24 e acha que é uma cronologia. Mas às vezes as coisas que estão do versículo 1 ao versículo 14 faz parte sim do período da grande tribulação. Não está ligado, não está fora do período da grande tribulação, né? Correto. E sobre os selos, eu parto da mesma ideia, da mesma interpretação. Eu acredito que o que vai inaugurar o fim dos tempos seja o arrebatamento, né? Seja o arrebatamento. A igreja do Senhor ela vai ser arrebatada, e o povo que ficar, esse povo aí é o povo da igreja apóstata, né? Que é um tema que a gente colocou para a gente falar sobre isso. É um povo da igreja apóstata, da igreja chamada meretriz, a prostituta, e o povo que for arrebatado, esse povo, eles não podem entrar na grande tribulação. Tá dando uma interferência aí no sinal. Não pode entrar na grande tribulação, porque é o período da ira, é o período chamado período de vingança, segundo Isaías 61 fala, do Senhor. Então o próprio Jesus ia entrar em contradição com ele mesmo. Se ele edificou a igreja, ele não ia destruir a igreja que ele edificou, né? Então, se ele está edificando a igreja, não tem por que ele destruir.
A gente tem a visão pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não passa pela grande tribulação, e temos diversos textos para isso, que é Apocalipse 3:10, que fala que porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da grande tribulação. Não fala fala da hora da grande tribulação. Então, isso. Igual eu gosto mais de aplicar, não a de Noé, aliás, mas a de Ló, porque o texto foi bem enfático em dizer, os anjos olhou para Ló e falou assim, ó, sai daí, porque enquanto você não sair de Sodoma e Gomorra, Deus não pode mandar o fogo, por causa que o justo ainda estava dentro da terra. Então eu acredito que Deus não vai derramar o fogo dele sobre o justo, sobre a igreja que é justificada, sobre a igreja que ele realizou uma obra, ele que está edificando a igreja. Então ele não vai derramar o juízo sobre a igreja que ele edificou, sobre a obra que ele está realizando. Entraria em contradição. O próprio Deus, ele fala isso inspirado nas escrituras, né? E sobre Mateus 24, a minha visão, do versículo 1 ao 14, eu acredito sim que há esse princípio de dores partindo de qual pressuposto, de qual perspectiva. A gente sabe que é comparado às dores de uma mulher que está prestes para dar à luz, às contrações de uma grávida, né? Então, igual o irmão falou sobre o amor, por conta de multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O irmão fala assim, que se refere ao tempo da grande tribulação. Eu já parto do pressuposto que, assim como as dores de uma mulher grávida, assim a iniquidade vai se aumentando. Então, tipo assim, não vai acontecer só lá dentro da grande tribulação, mas antes de acontecer a grande tribulação, aos poucos isso vai aumentando por conta do pecado, né? Por conta do pecado. Isso é notório no nosso tempo. A questão das guerras, eu parto também desse pressuposto, desse princípio, dessa perspectiva, que elas começam, isso é uma verdade, isso é pesquisa, né? Você pode olhar a história e você vai ver que as guerras elas estão se aumentando, o grau delas, assim como as contrações da mulher que está prestes para dar à luz. Ela começa aos poucos, né? E ela vai aumentando, e o tempo de intervalo entre uma e outra contração, ela vai diminuindo a ponto de gerar o bebê, né? Então eu parto dessa perspectiva e interpretar o princípio de dores, até porque a fala já fala, né? É princípio de dores, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito sim que tem esse princípio de dores, porém, perfeito, como eu tenho explicado, não dá para colocar dentro de uma cronologia o texto de Mateus 24. Jesus não estava preocupado. Concordo. Né? Eu coloco uma cronologia. Só um pequeno detalhe, você me perdoa eu te interromper. Sim. É porque assim, o Rodrigo, por que eu não acredito que guerras e rumores de guerras, eles não partem de um pressuposto para ser um sinal do final, do fim dos tempos. Por quê, Rodrigo? Porque guerra sempre houve no mundo. Desde que o mundo é mundo, sempre teve guerra, né? Inclusive, pela questão da cronologia, as guerras antigas, né, as guerras passadas, elas tiveram proporções maiores do que as guerras de hoje. Se a gente analisar as Primeira e a Segunda Guerra Mundial, olha quantas pessoas que morreram. Então, as guerras, elas sempre houveram e elas sempre vão ter, né? Mais ou menos ali, falando assim, para você entender. E elas sempre vão ter até o arrebatamento da igreja, tá? Então, não é porque que a gente está vendo uma guerra, inclusive essa guerra daí, temos hoje a guerra da Ucrânia com a Rússia, temos Israel com aquele grupo Hamas, tá? Então, assim, são guerras que elas vão se desenrolando ao longo da história, e assim, já teve muitas, né? Mas não significa que seja um sinal para apontar que Jesus está voltando. Sim. Porque os sinais, a igreja, ela não precisa de sinais. O arrebatamento, ele é iminente, né? Então, é só esse detalhe aí, meu querido. Pode continuar. Sim. Que isso está na nossa... Particularmente eu falando, a gente aprendeu... Eu aprendi dessa forma. Porém... Não, claro. Tem que agregar conhecimento, aperfeiçoar
É igual o que o irmão apresentou, é muito interessante porque testifica, confirma, né, a cronologia que o senhor apresentou aqui dentro do versículo 5, 6 e 7, comparando com os quatro cavaleiros do Apocalipse, que tem realmente os mesmos fatores, os mesmos sinais, os mesmos acontecimentos, é igual lá. Porém, eu faço uma cronologia do seguinte: eu acredito que só dá para afirmar, né? A gente, como pregador da palavra e por doutrinar, ensinar, tentar trazer um conhecimento sólido para o povo, eu acredito que só dá para afirmar a partir do versículo de número 15, uma cronologia. O versículo de número 15 aí de Mateus 24, vou ler, o irmão acompanha aí também. Quando, meu querido. pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu acredito que aqui dá para afirmar um tempo. Aqui dá para afirmar um tempo, até porque se você lê Daniel 11, a qual Jesus falou, olha lá para Daniel, o próprio Jesus está confirmando, né? E Daniel, capítulo 12, versículo de número 11, diz assim, ó, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, Jesus tinha acabado de falar disso, haverá então 1290 dias, ou seja, é o período final, que é o período da grande tribulação, se é assim que eu posso dizer. Então, dentro disso, conforme Jesus aqui está falando assim, olha para Daniel, dentro disso a gente sabe que haverá 1260 dias quando o anticristo se manifestar, quando ele... Pode falar mesmo, quando o anticristo se manifestar, quando ele tirar o sacrifício diário, né? A Bíblia nos apresenta ainda em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que ele vai começar a proferir blasfêmias, né, contra Deus, contra o Altíssimo. A Bíblia apresenta em Apocalipse 13 a mesma situação, que ele vai proferir blasfêmias contra o Altíssimo, contra o nosso Deus. E a partir desse momento, a Bíblia fala que haverá, lá em Apocalipse, fala que haverá 42 meses, né? 42 meses que são 3 anos e meio que a gente conhece. Isso. Agora, antes disso, querer pôr um D0, querer colocar um ponto de partida, não dá, né? Não dá, a gente não consegue. Por isso fica tudo no campo da especulação. Correto. É a escatologia especulativa. Porém, dentro das interpretações que a gente tem aqui de Mateus 24, do período que a gente conhece, né, foi passado para as igrejas da Assembleia de Deus como princípio de dores, eu fico com essa posição aí que, não no sentido assim que vai aumentar, mas o período de tempo entre uma guerra e outra, né, e o volume delas vão aumentar. Eu particularmente parto desse pressuposto, não significando que isso não vai acontecer na grande tribulação. Embora agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, né? A igreja é arrebatada, né? A igreja arrebatada inicia o período da grande tribulação. A gente acredita, eu creio que o senhor também acredita que vem o anticristo após a igreja ser arrebatada, segundo está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8, que é um que detém, eu acredito que seja a igreja, que está detendo a igreja por o instrumento do Espírito Santo, né? Pela força, pelo poder do Espírito Santo, está detendo o anticristo de se manifestar. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo aparece e se cumpre Daniel 9, 27, que fala que ele vai fazer um acordo com muitos por uma semana, que ali é a semana de anos, que a gente já sabe que é a 70ª semana de Daniel, e falta essa última semana a se cumprir, que é a semana de anos da grande tribulação. Então, esses 3 anos e meio que se inicia, não do período onde o anticristo ele vai quebrar o acordo, né? Esses 3 anos e meio primeiro, o irmão acredita que acontecerá tudo isso que está aqui no Mateus 24, ou o irmão acredita que vai ser uma falsa paz, como é pregado hoje? O irmão entendeu a pergunta? Entendi sim. Entendi sim. 3 anos e meio primeiro. Como aplicar? Perfeito. Ô, Rodrigo, eu acredito que após o arrebatamento da igreja, né, a gente vai passar por um momento de calamidade mundial, né?
Você imagina que milhares e milhares de pessoas desaparecendo do mundo simultaneamente em todos os continentes do mundo, ao mesmo tempo, né? Isso vai gerar uma calamidade pública. Eu acredito que vai ser 3 anos e meio de uma instabilidade global, onde o anticristo ele vai ali como chifre pequeno, ele vai emergir ali desses 10 países aí, e ele vai com esse objetivo de ajuntar e fazer um governo mundial, ele estabilizar o mundo, né? Que é o quê? Exatamente. Posso colocar Pode falar. O irmão coloca o anticristo como falso messias ou não? Só como chefe político? Ele vai ser um falso messias. Sim. Ele vai ter, Rodrigo, ele vai ter um caráter político. Ele vai ser um líder político. Mas ele vai enganar o povo judeu, juntamente com o falso profeta, né? O falso profeta, a gente vai falar mais para frente das características dele, mas ele vai induzir o povo judeu a acreditar que o anticristo é o Messias, entendeu? Inclusive, se a gente analisar a própria linhagem do anticristo, de onde ele vai vir, eu particularmente, pelo aquilo que eu estudei dentro da escatologia, eu acredito que o anticristo ele vai ter alguma parentela com Israel. De repente ele pode ter um pai judeu com uma mãe europeia. Então, assim, ele vai ter o sangue judeu nas veias dele. Como eu expliquei para você bem no comecinho, em relação ao anticristo, que significa não só aquele que se opõe a Cristo, mas aquele que se coloca no lugar. Então ele vai ter esses dois caráteres, o caráter político, e ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Porque muitos judeus ainda não acreditaram, principalmente os judeus ortodoxos, não acreditaram na vinda do verdadeiro Messias há 2000 anos atrás. Então eles vão achar que o anticristo é o Messias, porque um dos argumentos que ele vai usar é que ele vai conseguir unir os judeus com os palestinos, né? Algo que desde o mundo é mundo a gente nunca conseguiu ver, né? Esses dois povos ter essa paz aí, né? Ter essa harmonia, né? Então eu acredito que ele será um falso Messias com um perfil de um líder político. Perfeito, Rodrigo? Rodrigo, eu queria falar aqui rapidinho sobre que eu dei uma pesquisada aqui sobre o arrebatamento, sobre o casamento judaico, né? A gente sabe que Cristo, ele era judeu, né? E ele... Pode falar, meu querido. Dentro dessa sua pergunta aí, Mateus 25, parábola das 10 virgens. Tem alguma conexão? Casamento judaico, arrebatamento da igreja, as virgens que... Tem sim. É nessa que eu vou entrar agora, corretíssimo. Perfeito. Ô, Rodrigo, eu vou iniciar aqui, primeiramente, falando sobre como que era o casamento judaico, né? Ele é conhecido como o Kiddushin na Mishnah, né? A Mishnah é a maior autoridade judaica, né? De lexos, né? De manuscritos judaicos. Então, como que ele funcionava, Rodrigo? O jovem, ele saía da casa do pai dele, né? Ele ia até a casa da noiva, e ele pedia a noiva em casamento e ele pagava um dote, né? Ele pagava o dote, né? A partir daquele momento eles estavam casados. Porém, ele não levava a noiva dele direto para a casa dele. Ele voltava para a casa do pai dele, e ali demorava algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois ele voltava, né? E ele assinava esse casamento, que era o Ketubá, né? E ali ele levava a noiva dele para a casa do pai, né? E fazendo essa analogia com Cristo, ele veio no mundo, né? Ele pagou o dote, né? Que foi o sangue dele. Então nós, como noiva dele, a gente fomos pagos, né? Ou melhor, fomos comprados pelo sangue de Cristo, né? Ele voltou para a casa do pai dele, né? E ele prometeu um dia voltar para buscar a noiva, para levar para a casa do pai dele. E agora eu vou entrar aqui em João 14. Vamos lá? Mais uma, porque eu não sou pós-tribulacionista.
João 14. Ah, não. João 14. Vamos lá? Glória a Deus. Irmãos que têm dúvidas, deixa suas perguntas aí que no final a gente vai estar respondendo, amém? Em nome de Jesus. João 14. Do 1 ao 3. Então, assim, Rodrigo, ó, por que eu não sou pós-tribulacionista? Porque, em primeiro lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque não há um texto, nem no Velho, nem no Novo Testamento, em que coloque a igreja dentro do período tribulacional, tá? A palavra igreja, né, que é eclesia, né, ela aparece 19 vezes, né, no livro do Apocalipse, mas ela aparece do capítulo 1 até o versículo 5, se eu não me engano, tá? Do capítulo 6 até o capítulo 18, que é um período tribulacional, não aparece a palavra igreja, tá? Só aparece a palavra santos e eleitos, né? Que a gente vai decorrer daqui a pouco, tá? Então, dentro dessa perspectiva pós-tribulacionista, a igreja, ela passa pela grande tribulação, né? E no final dos 7 anos ali da grande tribulação, Jesus ele volta e a igreja é arrebatada. Há esse desencontro, né? A gente chama de teologia do elevador, né? Que bate e volta, né? Mas o que acontece? Jesus ele volta para a Terra para iniciar o reino milenar e a igreja ela é arrebatada nos ares. Mas vamos ver o que João 14 ele fala. Vamos lá? Aqui é o próprio Jesus falando, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que não, na onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus ele prometeu levar a igreja para o céu. Mas dentro dessa perspectiva pós-tribulacionista, a igreja ela vem para a terra, porque assim, se Jesus ele volta, a igreja está sendo arrebatada a esse desencontro. Mas o que eles vão alegar? Porque na onde Jesus estiver, a gente vai estar também. Mas Jesus ele vem para pisar no Monte das Oliveiras. Então ele pisa no Monte das Oliveiras e a igreja também fica com ele. Porém, ele prometeu levar a igreja para a casa do Pai. E na onde é a casa do Pai? É na terra ou no céu? No céu, Nova Jerusalém. E aquela oração bem básica que até meu filho sabe, meu filho de 6 anos, Pai nosso que estais, é na terra ou no céu? No céu. Então, a igreja ela vai para o céu. Dentro da perspectiva pós-tribulacionista, a igreja ela não vai para o céu. E por isso que eu não sou pós-tribulacionista. Perfeito? Maravilha. Dentro outras, né? E outras. A gente não pode se alongar muito, Rodrigo, porque do horário aí, daqui a pouco, né? Eu achei que seria mais rápido, mas tá tão bom aqui que eu nem tô vendo o horário. Passa rápido, né? Tá rápido. A gente tá no tema ainda do arrebatamento, tem outros 3, 4 temas ainda. Tem que fazer outras lives. Não, a gente vai fazer sim, meu querido. Tá? Ó, eu fiz tanta anotação aqui, ó. Mas, olha, sobre a grande tribulação aqui, algumas coisas. Ô, Rodrigo, a gente pode. Você quer começar a falar sobre. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre o anticristo, quem é ele, qual é a pessoa dele. A gente pode falar sobre 2 Tessalonicenses, né? Importante esse texto. Vamos lá, meu querido? Você quer começar? Falar especificamente sobre o anticristo, né? Correto. Que ele aparece primeiramente como o homem do pecado, Isso. que é o chifre pequeno lá de Daniel.
Em Daniel 9:27, ele é apresentado como o príncipe que fará o acordo com muitos, né? Correto. Pelos 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Mateus 24:15, a Bíblia nos apresenta ele como abominação desoladora. Lucas 21 também, Marcos 13. E aí Paulo ele vai falar dele novamente em 2 Tessalonicenses, que é o texto que a gente vai ler agora, capítulo 2, especificamente no versículo 6. Vamos lá, capítulo 2. Lê todo o texto, Varão? Capítulo 2. Pode ser. Irmão. Podemos até o capítulo 7, né? 7, 8. Pode ficar à vontade, meu querido. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Irmãos, só um minutinho, eu estou tendo uma dificuldade aqui para a leitura. Presta o celular rapidinho. Fica à vontade aí, meu querido. Você pode ler aí, Varão? Claro, posso sim. Vamos lá. Leia, que eu estou com dificuldade para ler, que eu estou precisando Vamos lá, fazer um outro. Primeira Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente pelo vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Perfeito, meu querido? Eu li até o capítulo 12 aqui. Pode começar, Rodrigo. Qual que é a sua interpretação? Então, a minha interpretação é que ele aparece no capítulo 6 de Apocalipse, né? Sobre o anticristo, falando sobre o anticristo. Quando a gente vai aqui para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, está falando acerca de 2 tempos no versículo de número 1, que é a questão a respeito da vinda do Senhor, que a gente sabe que é no período final dos 7 anos, né? E a reunião com ele, aí Paulo já está se incluindo, né? Ele fala a respeito da nossa reunião com ele, então a gente sabe que aqui está falando do arrebatamento, né? Quando Paulo se inclui, é porque ele está acreditando no arrebatamento, né? Quando ele se inclui no texto. Correto. Então, dois pontos, dois momentos diferentes, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, é dois tempos aqui. Aí, Paulo ele vai apresentar o seguinte, né, que o povo entender que o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui é muito interessante porque essa palavra, apostasia, a gente já conversou sobre isso, né? Ela tem 3 sentidos, né? Ela tem 3 sentidos. Sentido no grego, né? Isso mesmo. Apostasia, que a gente conhece como abandono da fé, né? Abandono da fé, divórcio da fé. Divórcio, isso. Apostasia
apostasion, que é divórcio, praticamente, diretamente falando, é um divórcio, apostasion. Enquanto apostases é a palavra que era para estar aqui, Eu a concordo palavra no original. com você, é a retirada. Isso, que significa retirada, É. né? Ou seja, a pessoa está no seu posto e ela é retirada. Isso não parte da pessoa. Ela não está se retirando, ela é retirada. Esse é o sentido da palavra, se você for colocar no português. Então a pessoa, ela não se retira, ela é retirada. Você vê que é algo que não parte da pessoa. Ou seja, aqui se encaixa perfeitamente na questão do arrebatamento, né? Que é o mesmo sentido, é o rapto, né? Essa retirada é o rapto. Então, dentro desse pensamento, o dia do Senhor, ele não vem também sem que primeiro venha o arrebatamento, né? E o dia do Senhor, a gente encaixa ele na grande tribulação. O senhor concorda comigo? Concordo. Então, primeiro vem arrebatamento, grande tribulação, que é o dia do Senhor, e depois segunda vinda, que Cristo vem e pisa literalmente aqui nessa terra, que depois eu particularmente acredito que seja depois das taças, né? Que aí acontecerá a guerra na sexta taça do Armagedon, e ele vem porque os povos vão estar congregados, né? Os reis da terra vão estar congregados para lutar contra ele, e ele vem, Apocalipse 19, com seu cavalo branco, junto com seus exércitos, com grande glória, com seus anjos, com seus santos, junto com a igreja. Assim a gente acredita que a igreja já está lá no céu, a igreja já recebeu o galardão, a igreja já tem as suas vestes brancas, né, suas vestes de justiça, conforme está lá em Apocalipse 19, versículo de número 7, que é vestes de linho finíssimo, representando as suas obras de justiça. Então a igreja vai descer juntamente com ele. Correto, meu querido. Rodrigo, o anticristo, nessa manifestação aí, ele vai ser derrotado, que é o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que, pelo sopro da sua boca, ele vai derrotar o Inico, e a gente sabe que o Inico vai ser lançado dentro do lago de fogo, junto com o falso profeta, inaugurando o chamado Guiena, né, o lago de fogo, que a gente conhece como o inferno. Pode continuar, pode dizer aí. Perfeito, meu querido. Perfeito. Rodrigo, eu queria deixar aqui uma observação em relação à epígrafe aqui desse texto, né? Que ela fala assim, ó, a vinda de Cristo ela será precedida pelas manifestações do anticristo. Aqui está falando o quê? O próprio tema aqui, ele fala que essa vinda de Cristo, né? Que no caso está falando do arrebatamento, ela será antes da manifestação do anticristo, né? E alguns pós-tribulacionistas, eles acreditam que aqui esse texto, ele fala que para Cristo vir, ele primeiro precisa se manifestar. Mas é justamente ao contrário. Por que, Rodrigo, eu acredito? Vamos aqui para o texto. Isso mesmo. Vamos aqui para o capítulo 3, né? Ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A vinda de Cristo, o arrebatamento, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, eles usam esse texto, os pós-tribulacionistas, para advogar o quê? Que para Cristo vir primeiro, ele precisa aparecer o anticristo, né? Por isso que eles são pós-tribulacionistas e acreditam que a igreja ela passa pela grande tribulação. Mas o texto ele não tem essa conotação. Porque se a gente analisar, Rodrigo, ó, aqui está falando, ó, aqui no capítulo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. A gente explicou a questão aqui do apostasion, né? Que aqui o que se encaixaria melhor aqui seria apostate, seria a palavra retirada. Antes que venha a retirada de quem? Da igreja. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, tá? A qual se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, e de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Aqui, o Rodrigo, eu entendo também a questão do anticristo. Eu particularmente acredito que ele vai estar no mundo junto com a igreja. Você concorda comigo? Ele tem Você vai entender.
Ele tem que nascer, ele tem que estar grande, né? Ele vai Tem que ter um. nascer, exatamente. Rodrigo, ele vai nascer. Isso. Ele não vai ser igual a Adão. Adão foi formado adulto, correto? É isso mesmo. É isso O mesmo, tá anticristo certinho. não. O anticristo ele vai nascer, ele vai ser uma criança, ele vai ser um adolescente, ele vai estudar, provavelmente ele vai ser uma pessoa eloquente, ele vai estudar política, né? Aqui, aí pode ver aqui, ó. Então, ele enquanto a igreja estiver aqui no mundo, ele pode aqui, ó, igual aqui tá falando aqui, ó, capítulo 3, ó. Ele pode se manifestar. Ele pode se manifestar aqui no mundo. Por quê? Porque ele vai ser alguém desconhecido, mas a partir aqui, ó, do capítulo 7, porque já o mistério da injustiça opera, e somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem? A igreja por intermédio do Espírito Santo, tá? Então será revelado. A gente não pode confundir a palavra manifestar com revelado. Aqui fala revelado. Aí ele vai estar no mundo de forma plena. Ó, eu sou o Messias. Ele vai se revelar para o povo judeu e para o mundo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Até que no caso, como você explicou, no final ali dos 7 anos, ali após a guerra do Armagedon no vale de Megido, de Jezreel, querido. Então, os textos aqui, ele só corrobora para mais um fato que a igreja ela não passa pela grande tribulação. E eu quero deixar aqui também, meu querido, capítulo 10, por que a igreja não passa pela grande tribulação? Vamos ler, Rodrigo? Pode falar, meu querido. É o versículo de número 10? Isso, capítulo 2, versículo 10. Pode dizer aí. Ó, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor na verdade para se salvarem. Aqui está falando que o anticristo, ou melhor, que Deus ele vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira. A igreja, você acha que Deus ele iria enviar a operação do erro para a igreja? Não, para a igreja aqui na mentira. Já tem o Espírito Santo. Exatamente. Aqui está falando a todos aqueles que não forem salvos no arrebatamento. Está falando para os ímpios, né? Importante salientar que após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai levar a igreja e no período tribulacional dos 7 anos, o Espírito Santo vai se manifestar igual se manifestava no Antigo Testamento, né? Não que ele vai ser levado e ele vai ficar ausente da terra. Não tem como, né? Porque ele tirado da presente. Então, a igreja presente é levada por ele, porém ele vai se manifestar conforme era no Antigo Testamento, né? Não mais na pessoa, mas sobre a pessoa, né? Exatamente, meu querido. É isso mesmo. Concordo, exatamente. Vamos deixar... Ô, Rodrigo, você tem alguma opinião sobre qual que vai ser a origem do anticristo? A origem do anticristo? Ele vai surgir? Olha, a Bíblia apresenta ele em Daniel 9, 27, como um príncipe, né? Como um príncipe. Eu, particularmente, acredito dentro disso, embora muitos dizem que ele possa ser... Ele venha do Império Romano, né? Ele tem a sua raiz no Império Romano. Eu acredito que ele seja um judeu mesmo, de raiz. Eu particularmente, acredito assim. Porque ele vai ser um judeu, né? Ele não vai ter alguma descendência, né? Ele vai ser um judeu mesmo, né? De repente ele pode ser um europeu. Pode falar. O Daniel, quando ele escreve, ele chama ele de príncipe. Ainda tem a visão, né? Que tem a visão um pouco mais ortodoxa, que ele pode ser um muçulmano, né? Eu, particularmente, eu não acredito. Eu acredito que o falso profeta seja um muçulmano. Para unir. Eu também acredito. Para trazer a união do judeu com... Eu acredito. Porque os dois vão estar sob o poder de Satanás, então eles vão trazer a união, né? Que é o falso Messias e o falso profeta. Rodrigo, eu acredito que o falso profeta ele pode
pode ter alguma conotação com algum judeu. Por quê? Porque lá em Apocalipse 13 fala que ele vai ter poder de fazer fogo cair do céu, né? Sim. Então, assim, eu acredito que ele vai ter alguma descendência judaica, porque ele vai persuadir o povo judeu a acreditar no anticristo. E ele vai ter poder, né? E uma das autoridades dentro do judaísmo é Moisés e Elias, né? E Elias que tinha esse poder de fazer fogo descer do céu, né? Então eu creio que o pessoal acha que ele vai ser um papa? Não, eu não acredito. Eu acredito que ele vai ser um líder religioso voltado com alguma etimologia de Israel, tá? Alguma coisa palestina, do Oriente, correto, tá? Eu creio que ele vai ter essas características. Trazer essa união aí. E eu creio que seja. Isso. Eles estejam debaixo dos panos aí escondidos, né? Mas igual o irmão falou e explicou perfeitamente que vai ser revelado, né? No sentido assim, agora eu posso ser revelado plenamente. Porque o que estava me detendo, que era a igreja, né? O propósito, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que esses tempos estão determinados, né? Então, não é o tempo determinado para eles aparecer, mas eles vão aparecer, eles vão ser revelados. Somente no tempo que a igreja... Correto, meu querido. Rodrigo, eu acredito que ele vai vir de algum lugar da Europa, né? Porque quando a gente analisa Daniel, a gente vê os 10 dedos de ferro misturado com barro, a gente entende que é uma continuação do Império Romano, né? Então ele vai vir do Império Romano restaurado. E se a gente analisar, a gente não tem tanto tempo para discorrer esse assunto, mas quando a gente analisa pelo lado histórico, o Império Romano, ele caiu, mas se eu não me engano, ele caiu no século IV. Acho que foi no ano, acho que foi do quarto para o quinto século que ele caiu, né? Ele foi dominado pelos bárbaros, se eu não me engano, o Império Romano, né? E o que acontece? Ele foi dividido entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente, né? E o Império do Oriente a gente conhece como Istambul, era Constantinopla, né? Hoje é a Turquia, né? Istambul, né? O outro reino do Ocidente, ele foi para o lado da Itália, ali, de Milão. Então, assim, eu creio que se ele vai vir de um Império Romano restaurado, ele pode ter alguma descendência de algum país de algum país ali do Oriente com alguma coisa do lado europeu, tá? Do lado da Turquia, Cazaquistão, esses países ali mais ali voltado para o lado muçulmano, tá? Então, eu acredito que ele vai ter alguma descendência judaica, né? Ele pode ser, de repente, um pai europeu com uma mãe com uma mãe judia, né? Então, eu creio que ele vai ter essa influência etimológica de Israel, porque ele vai conseguir através do poder de Satanás junto com o falso profeta, ele vai conseguir convencer os judeus, né? Algo que a gente sabe como o judeu ele é ortodoxo, ele é pragmático. Então, eu creio que ele vai ter alguma ligação com algum país europeu, com alguma mistura aí de algum país árabe. De repente, pode ser até Israel mesmo, né? Mas aí como eu falei para você, aquela escatologia especulativa. Não dá para a gente cravar, né, de onde ele vai vir. Ele pode vir de qualquer lugar do mundo, né? Especulativa, né? Muita coisa especulativa. Exatamente, não tem como. Porque já está revelado que vai acontecer, que é o tempo da ira, e isso dá para afirmar. E tem alguns textos que dá para montar uma cronologia bíblica, né, fiel ao que a própria Escritura já revela do que vai acontecer. Mas tem coisas que são apenas especulação dentro do que o texto nos permite ali. E a gente não pode ir além para não cair numa falsa interpretação. Exatamente, eu concordo com você, meu querido. Ô, Rodrigo, a gente pode falar agora sobre a
a grande meretriz? Apocalipse 17, né? Correto? Isso aí. Perfeito. A falsa religião. Se o irmão quiser ler. Não, pode ler. Pode ler aí que eu tô com dificuldade, que eu preciso. Pode ler aí. Deixa eu achar aqui um texto, porque ele é bem comprido aqui, para o pessoal conseguir entender aqui. Vamos lá? Aqui está falando de um período, Rodrigo, dentro da grande tribulação, tá? Aqui o tema é a queda da Babilônia e a visão da grande prostituta sentado sobre a besta, tá? Vamos lá, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito, nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já é e não é mais, mas que virá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, e também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que é, já não é. Ela também é o 8º e é um dos 7. E vai à perdição. E os 10 chifres que viste dos reis, que ainda não receberam o reino, receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a bestas. Esse tem o mesmo intento e entregarão seu poder à autoridade a bestas. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão o que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém, Rodrigo? Amém. Qual que é a sua visão, Rodrigo, dentro dessa perspectiva da grande prostituta? A minha grande dúvida é quando surge do abismo essa besta. Meu irmão tem a resposta. Eu fiz aqui deixa eu achar aqui. Eu fiz um esboço aqui, Rodrigo. Pode dizer. Em relação... vamos lá. A gente, parafraseando aqui, dentro desse período tribulacional, a gente entende que vai haver uma trindade satânica dentro desse período tribulacional, né? Que será representada pelo dragão, pelo falso profeta e pelo anticristo, né? Eles querem, ou eles querão, ou eles vão querer, né? Conjugando melhor o verbo, eles vão querer imitar a trindade de Deus, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O dragão vai imitar a Deus, o Espírito Santo, ou melhor, o falso profeta, ele vai imitar o Espírito Santo, e o anticristo, ele vai imitar Cristo, tá? E tá faltando a igreja apóstata, porque nós temos a igreja santa lavada, né? O sangue do Cordeiro, que somos nós. Então, Amém. nesse período, exatamente, vai se levantar uma falsa religião, que vai ser uma religião apóstata, né? Eu acredito,
aqui, né, aqui tem alguns detalhes sobre essa religião. Eu, particularmente, eu acredito que é a Igreja Católica. Não sei se você compactua Católica desse pensamento. Exatamente, a Igreja Católica Apostólica Romana. E tem alguns detalhes aqui. O primeiro, aqui fala que essa igreja, essa falsa igreja, é uma mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, né? Isso aí são cores, né? A cor vermelha, roxa, são cores características da Igreja Católica, tá? E aqui também fala de pedras preciosas. É uma igreja rica, a gente sabe que é uma igreja muito rica, que fica dentro do Vaticano, ali na sua sede mundial, né? E ela matou muitos profetas, né? A gente pode entrar na história aí e falar sobre a Inquisição. Então, assim, é uma igreja que eu creio que nos últimos dias ali, falando da escatologia, ela vai induzir as pessoas a cometerem esse erro, juntamente com essa trindade satânica, tá bom? Agora, essa pergunta que você falou aqui, que ela vai vir do abismo, né? Isso. Capítulo 11, e a besta que era, já não é, e ela também é o oitavo, e é um dos 7, e vai à perdição, é isso? Isso. Perfeito. Então vamos lá, Rodrigo. Para a gente entender isso aqui, primeiro a gente tem que voltar aqui nos textos, né? A gente precisa entender que João, ele está falando sobre 7 reinos, e ele está falando do oitavo, que vai à perdição, correto? Sim. Eu fiz aqui um paralelo, Rodrigo, sobre os 7 impérios mundiais, né, que o mundo teve. Lembrando que o império do anticristo, ele vai ser um império mundial, correto? Ele vai governar o mundo com 10 nações ali, que são os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, e são aqueles 10 chifres daquele animal terrível, tá? Lá do livro de Daniel, se não me engano é capítulo 7, né? Isso mesmo. Então, perfeito. Vamos lá. O Rodrigo, a gente entende aqui que já se passaram 7 reinos. O primeiro reino, o Rodrigo, foi o reino do Egito, com Ptolomeu. O segundo reino foi a Síria. O terceiro reino foi a Babilônia. O quarto reino foi os Medos, né? E o quinto reino foi os persas. O sexto reino foi a Grécia, né, de Alexandre o Grande. E o sétimo reino foi Roma. Roma, inclusive, foi do ano 95, no ano que o Apocalipse foi escrito. Por isso que João, ele escreve assim, tá vendo? Vamos lá, ó. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, pelos quais a mulher está assentada. Tem essa questão também aqui, né, Rodrigo? Que esses 7 montes se refere também à Igreja Católica, que ela está rodeada sobre 7 montes, né? Que é o Palatino, Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Viminal e Oquiminal, né? Um nome bem complicado. É mais uma prova que essa falsa igreja, ela vem de Roma, né? Porque aqui o próprio texto ele fala, tá? Agora vamos lá, aqui, ó, o capítulo 10, ó. E são também 7 reis. 5 já caíram, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Entendi. 5 já caiu. Então aqui, ó, ele tá falando que esses reinos passaram. E na época dele ficou só a Roma, entendeu? Então aqui, esse Império Romano, que é o 7º reino, que foi do ano 95, aqui ele fala, ó, um já existe, correto? Ó, sim. Capítulo 10. Sim. Um já existe. Qual que existe? Que é o 7º, Roma. Na época tá sendo escrito. Roma era o império na época de João, correto? Perfeito. E a besta que já não é, que era e já não é, ela também é o 8º. Então, esse 8º Império Romano, a gente entende ser o quê? O Império Romano revivido. Então, esse Império Romano revivido é o império da onde vai sair o anticristo. E aqui fala, ó, e a besta que já não é, ela também o 8º, e é um dos 7, né? No caso, ela vai vir aqui do 7º
Império, exatamente. E ela vai ser o oitavo, né? Que esse império, Rodrigo, eu acredito que é um império, ele vai ser escatológico, né? Após o arrebatamento, vai haver esse ajuntamento político, onde o anticristo ele vai emergir sobre essas 10 nações aí, que é aquele chifre pequeno que você citou. Perfeito? Aí, aqui capítulo 12, ó. E os 10 chifres que existe são 10 reis. E ainda não receberam um reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro, e os cordeiros vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Só um detalhe aqui, meu querido, o Rodrigo. Sim. Capítulo 16, ele fala que os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto no seu coração para que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e deem à besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus. Então aqui, Rodrigo, eu acredito que essa igreja ela vai se levantar com esse poder religioso, né? Porém, no final, esses reis aí que vão governar junto com a besta, eles vão abater essa própria religião, entendeu? Então vai ter esse conflito entre essa igreja apóstata com o governo mundial do anticristo. E ela vai ser abatida. Perfeito? Maravilha. Perfeito, boa explicação. Sanou minhas dúvidas, né, a respeito desse texto. Tem texto que é difícil de explicar por conta do contexto histórico, né? E é o que o irmão ligou aí sobre os 7 impérios, correto? Isso, é o 7 e tem o 8º, que é o Império Romano Revivido, né? Que é o império do... Eles citavam... O do tempo de João é o... Roma, né? Está escrevendo é qual o número? Aqui, ó, ele fala que um já existe, que é o dele, ó. 5 já caíram. Então é o 6º. Exatamente. E um existe. E o outro ainda não é vindo. Aqui ele tá falando do 8º, entendeu? Entendi. Então 5 já caíram, um já existe, e aí... Exato. Entendi. Caramba, meu celular tá descarregando, ó. Eu coloquei 100%, Rodrigo. Sim. Você acredita? Tá 5%. Mas também a gente já foi quase umas 2 horas já, não? Ou mais. É isso mesmo, tá indo para 2 horas. Tá indo para 2 horas. Tá 5%, eu tô com medo de descarregar aqui, meu querido. Vamos concluir aqui e ter que remarcar uma nova data. Não, perfeito, Rodrigo. Para concluir aqui, tentar concluir aqui chave de ouro. Perfeito, Rodrigo. Dá um resumo do que foi falado aí, né? Então, Rodrigo, a gente falou sobre o estudo do arrebatamento, né? Da palavra, a etimologia da palavra, harpatsômeta, né? Harpatio, tirar com força, né? Nós dois temos essa mesma perspectiva que o arrebatamento ele é pré-tribulacional, né? A gente falou sobre algumas características do casamento judaico, né? E da iminência, alguns detalhes sobre a grande tribulação, né? Israel, igreja, né? Que a igreja não passa pela grande tribulação, né? Alguns detalhes também a gente falou sobre o anticristo, né? O assolador, né? O iníquo, né? Alguma explicação sobre a etimologia dele, de onde ele vai vir, né? Qual vai ser a atuação dele dentro desse período, né? É um estudo muito amplo, né, Rodrigo? A gente não conseguiu falar sobre os 144 mil, a gente não conseguiu falar sobre as 2 testemunhas, né? Sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, entendeu? Sobre o estado intermediário, é muita coisa, tem que remarcar, Rodrigo. É isso mesmo, vamos marcar. Vamos ver uma próxima data aí.
divulgando aí, em nome de Jesus. É, muito bom, muito bom. Muito edificante. Algumas interpretações que a gente não sabia e que às vezes a gente pesquisa, procura, ninguém tem uma explicação que venha de encontro, né? Que seja coerente com o texto. Às vezes muita coisa mirabolante, mas essa explicação aí de Apocalipse 17 é uma explicação que o Senhor deu também sobre a questão do anticristo ser revelado, né? Muito interessante, muito coerente, muito bom o papo, muito revelador, muito esclarecedor. Igual o irmão falou, a gente descortinou algumas coisas que estavam obscurecidas, né? Que são mistérios, mas que tem que ser revelado, porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação, né? Com certeza, né? As revelações do Apocalipse são para esse tempo, né? Daniel, ele recebeu a revelação, o anjo falou para ele assim, seres o livro. Mas para João, em Apocalipse 22, o anjo falou assim, não seres o livro. Então é para esse tempo, é para o nosso tempo essas revelações. Exatamente. Saber se multiplicando. A gente concordo. Vai entendendo melhor, né? E aí a gente então marca, meu irmão. Marca aí um Não, dia. vamos remarcar sim, Rodrigo. A gente marca de novo, a gente vai discorrer esse tema que é muito importante. Eu espero ter ajudado aí, esclarecido alguma coisa, né? Eu também, como irmão, sou um estudante da área da escatologia, né? E a gente pede a Deus para que tenha abençoado aí a mente de muito, né? Que possa abrir os olhos, né, sobre o arrebatamento da igreja, né? Sobre a vida. Eu também peço, sobre a nossa vida espiritual, também peço por irmão para que ore pela minha vida, pela minha família, tá? Sou carente das orações e agradeço pelo convite. Foi um prazer, tá, irmão? Falar com você, irmão. Um pastor muito abençoado, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo. Você era você era uma criança, hoje, graças a Deus, você já é um pai de família. Eu ia para a igreja quando eu era criança só para mexer no seu celular para jogar. Você era muito amigo do meu irmão. Mel. Lembra? Você era muito amigo do Mel. Isso mesmo. É isso mesmo. Muito amigo do Mel. Tá? Meu querido, eu te agradeço, tá, Rodrigo? Fica com Deus aí. Muito obrigado, tá? Essas minhas considerações finais. A gente marca, tá? Para falar sobre alguns outros assuntos aí. Tá bom? Amém. Logo mais aí eu vou estar fazendo uma visita aí no Freire, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, tá convidado aí. Vamos ver aí com o pastor Jorge aí para levar o senhor para trazer uma aula para a gente lá. Não. Em nome de Jesus. Que isso, meu querido. Em nome de Jesus. Meu querido. Olha o Ederson aí falando aí, ó. Olha o Ederson. Ali, ó. Falando aí pra gente não chorar. Aqui é a irmã Valdereza aqui, ó. Eita, essa foi minha professora aqui, ó. Colocar ela para ensinar a gente. Escola Bíblica. Tá vendo? A Valdereza foi professora do Silas. Tá vendo? Benção. Você vê que benção. Amém, meu irmão. Então, a gente encerra agora por aqui com a oração, tá bom? Foi muito bom ter feito essa live. A gente vai fazer outra, vamos marcar outra em nome de Jesus. Vamos ver aí para a gente colocar menos temas, né? E conseguir explicar eles para responder a expectativa do público que vinha assistir e que posteriormente também vai assistir, porque vai ficar salva essa live aí. Em nome de Jesus. Então vamos orar? Amém. Vamos lá, meu querido. Vou fazer uma oração para encerrar aqui com chave de ouro, agradecendo a Deus por esse momento de comunhão, de união, de aprendizado. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Amém, Senhor Deus, querido. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por este momento de comunhão, Senhor Deus, de união, Senhor, de discernimento, de aprendizado, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu servo, irmão Silas, Senhor Jesus, que tem muito mais bagagem, Pai, muito mais entendimento, Senhor Deus, da tua palavra, que o Senhor possa dar mais para ele, dar mais condições, sabedoria, abrir os campos, Senhor Deus, descortinar, Senhor Deus, o leque das revelações para o teu filho, para que ele possa entender mais, Senhor, acerca dessa matéria e da tua palavra, que é uma fonte inesgotável. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Senhor Deus, essa live, Senhor, é para a glória do Senhor, é para louvar o Senhor e para que haja edificação no teu povo, em o nome de Jesus. Senhor, abençoa minha vida, abençoa, Senhor Deus, minha família, abençoa cada um que veio nessa live, que sejam abençoados em o nome de Jesus, que a tua palavra, de alguma forma, possa ter entrado ao coração deles, Pai, trazendo consolação, renovo, edificação
e também, Pai, a salvação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Meu irmão, Deus Amém, abençoe. meu Vou querido. encerrar por aqui. Quero agradecer também. Falou, meu querido. Fica com Deus. Tá bom? Todos os irmãos que participaram, comentaram. Se tiver pergunta, deixa aí. Porque talvez a gente faça aí uma live aí de perguntas e respostas, né? E as perguntas que os irmãos fizeram, a gente vai respondendo aí. Em nome de Jesus. Irmãos, fica na paz. Amém, É quase meia-noite. Talvez Jesus possa voltar agora, né? Quase meia-noite. Verdade. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz. Verdade. Tchau, tchau. Amém, meu querido. Obrigado. Valeu. Amém. Um abraço. Amém. Fica com Deus.